Olá, meus amigos do canal de Tudo Um Pouco, como que vocês estão? Vocês estão bem? Então, já faz um bom tempo que eu não faço nenhuma gravação e já deve ter o quê? Uns 6 meses mais ou menos. E como todos sabem, os poucos seguidores que eu tenho, eu não vivo da plataforma, né, como youtuber, mas eu sempre trouxe informações muito relevantes para o canal, como o próprio nome diz, de algumas experiências que eu tenho tido no decorrer desses anos, e daí eu tenho trazido aqui para vocês de tudo um pouco do que eu já presenciei e de algumas coisas que eu já vi nessa vida. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, muito interessante, para quem tem um pet. Não sei se vocês sabem, mas eu já tive 3 cachorros, uma Pitbull, uma Fox Paulistinha e depois uma Shih Tzu. E hoje, exatamente no dia 13 do mês 2 de 2025, fazem 2 meses que eu perdi essa minha Shih Tzu, que para mim era como se fosse uma filha, e eu só estou fazendo esse vídeo agora porque eu tenho condições psicológicas para conversar a respeito do fato. Bem, essa cachorra Shih Tzu, ela se chamava Lola e para mim era como se fosse uma filha. Eu a adquiri foi no ano de 2014 e 2015, na verdade, e ela iria fazer 10 anos nesse mês de janeiro, no comecinho de janeiro, na primeira semana de janeiro. E ela conviveu comigo por 9 anos, 9 longos anos. Eu viajei para muitos lugares, alguns estados do Brasil, e sempre ela me acompanhava. E é uma falta muito grande eu saber que ela hoje não está mais comigo. E sabe quando você cria um cachorro desde pequenininho e esse cachorro ele te entende só com o olhar? Então era isso que acontecia na minha convivência com ela. Eu vou até passar algumas imagens dela no decorrer do vídeo, e eu sei que era muito importante para mim eu tê-la como um pet, e como eu mesmo falei no decorrer desse vídeo, ela era para mim como se fosse uma filha. Eu sei que tem muitas pessoas que podem achar isso muito pesado, né? Nossa, como é que ele pode falar isso, que o cachorro era igual a um filho? Bem, quem gosta de animais sabe muito bem do que eu estou falando. Quem tem um pet, que o cria com muito amor, carinho, que gosta realmente, e eu acredito que somente quem cria é que realmente gosta, tem um sentimento pela vida animal, sabe do que eu estou falando. E a Lola, quando ela chegou na minha vida, ela cabia aqui, ó, na palma da minha mão. Ela era um dos filhotes que mamava menos. A mãe dela, quando gerou a cria, ela tinha muitos irmãos e ela ficava por último na hora de mamar. E daí ela era a mais miudinha. E o que acontece? Eu a adquiri, comecei a criar ela, dava uma raçãozinha específica. Aí depois, com 6 meses, eu comecei a andar com ela, passear, né? Levei ela para passear. Ela gostava muito e isso foi muito bom, porque eu tive que esperar o tempo das 3 vacinas que tem que dar. Eu acredito que é a V10, V12. E daí em diante, quando você dá a vacina, você tem que aguardar esse tempo de 6 meses para poder o cachorro não pegar sinomose, parvovirose e nenhuma outra doença que possa comprometer a vida dele.
E daí em diante foi só alegria. Eu lembro que muitas vezes eu a deixava em casa e saía para resolver algumas coisas, e quando eu retornava ela estava chorando. E eu colocava, na época eu morava num sobrado, eu colocava um baú na escada para ela não ter acesso, né, que ela era muito pequenininha, e ela ficava lá arranhando o baú, querendo passar, e ela já demonstrava que ela era muito carente de companhia. E isso, acredito eu, também já é uma predominância da raça Shih Tzu. É uma raça que eles são muito apegados aos donos, e o que que acontece? Eles sentem muito a falta do dono, a ausência do dono, né? Quando você tem que sair para resolver alguma coisa. Por isso que eu aconselho que quem tem essa raça não pode ser pessoa ausente. Se você é uma pessoa que você não tem tempo nem para cuidar, nem para passear com seu cachorro, você vive mais trabalhando ou mais fora de casa, por qualquer motivo que seja, você não pode ter essa raça, porque essa raça ela sente muito a ausência do dono, e muitas das vezes o cachorro ele vai entrar em depressão, e isso pode levar até a morte dele. Eu acredito que eu não conheço todas as raças, algumas, mas creio que é a raça mais agarrada com o dono. E os anos foi se passando, eu fiz muitas viagens por muitas cidades desse Brasil, questão de trabalho, e ela sempre me acompanhou. E, por exemplo, uma característica que eu gostava muito dela é que ela, às vezes, sentava assim na minha frente e ficava me olhando como se ela quisesse conversar comigo. E quando eu conversava com ela, ela ficava observando, levantava a orelha, prestava muita atenção, dependendo do que eu falava de algum comando. Por exemplo, eu falava assim: o papai vai sair. Ela já levantava a orelha, já ficava toda alegre. Aí eu falava assim para ela: mas o papai vai sair, mas você vai ficar aqui que daqui a pouco o papai já vem. Então ela entendia, ela ficava mais calminha e ficava me olhando. Ela ficava andando atrás de mim, talvez achando que eu fosse mudar de ideia, né? Mas aí ela me acompanhava até a porta e ela via eu entrar no carro. Se eu fizesse um outro comando, passasse outro comando para ela, falasse assim: vamos ali com o pai? Pronto, ela já vinha correndo, já entrava dentro do carro. Então, assim, muita alegria, né? Poder viver com um pet que ele sabe os teus comandos. E eu acho assim também que você, quando tem um pet, você tem que dialogar muito com ele, para ele, lógico, ele não entende o nosso idioma, mas alguns comandos ficam fixos na mente do animal, fica registrado ali. Por exemplo, você fala: vamos passear, vou dar o papá para você, você está com fome, quer comer? Vamos ali, cadê a mamãe? Cadê a vovó? Então, o cachorro ele já vai começar a familiarizar-se com esses comandos. E interessante que eu só estou fazendo esse vídeo hoje, porque hoje eu tenho condições psicológicas para poder estar passando essa informação para vocês. E eu quero deixar bem claro que quando você perde um pet, você sente muito nos primeiros meses, mas você nunca esquece e você nunca se recupera disso. Tem pessoas que falam: mas é melhor você vai, sabe, daqui a um tempo você vai esquecer, ou você tem que adotar mais um outro cachorrinho, ou comprar um outro cachorro, porque aí você esquece. Você nunca esquece. Tinha muitas situações que, quando eu saía com a minha cachorra, ela ficava pendurada na janela, né, do carro, pendurada que eu digo assim, ela ficava na parte interna do carro, bonitinha ali, só que ela ficava em pé na janela e ela ficava observando a viagem, ela gostava muito disso. E tanto é que quando eu viajava para N lugares, ela não passava mal, ela não ficava enjoada.
Eu já vi alguns pets ficarem enjoados com uma simples viagem, né? E acabar até vomitando dentro do carro. A minha cachorra não, ela já era acostumada. E como vocês podem ver aí na imagem, né? Nossa, era uma diversão quando eu saía com ela. Eu tinha o prazer de poder passear por ruas tranquilas assim e ver como que ela se comportava. Ela interagia muito com o passeio, com a brisa que batia no rosto dela. Nossa, era maravilhoso.